Bem, amados, versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Né? Então, só para a gente relembrar, né? Então, se no primeiro dia, né, foi o haja luz do Senhor, no segundo dia ele fez separação das águas, né? E estabeleceu o firmamento, e no terceiro dia ele ajuntou as águas e fez aparecer a porção seca, e criou vegetação sobre essa porção seca. Então, até agora não existe nenhum ser vivente, né? Ainda nenhum ser, nenhum fôlego de vida, por assim dizer, né? E nós entramos no 4º dia, e no 4º dia o Senhor criando o sol, a lua e as estrelas, né? As constelações, né? E eu ia pedir para alguns irmãos que têm uma voz assim de trovão. Eu outro dia ouvi, vi que tem uns irmãos que podemos até ler nessa ordem. Salmo 74, 16. Quem poderia ler? Salmo 74, versículo 16. Quem lê o 16 pode ler o 17 e o 18. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua, as estrelas no seu lugar. Marcaste o limite da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o seu nome. Exatamente. Então, assim, o salmista, na sua oração, né, no seu salmo, né, salmodiando, ele mesmo relembra, né, o poder de Deus, relembrando o momento da criação. Então, toda vez a igreja primitiva orou assim, né, quando o chão tremeu, ela começou a orar: ó Deus, Criador dos céus e da terra. Foi naquele momento, né, no final daquela oração, que o chão tremeu e eles saíram para pregar o evangelho do reino, relatado no livro de Atos. Então, assim, na oração, no salmo, né, ou no cântico, lembrar o momento da criação é lembrar a nossa própria alma, né, a grandeza do poder de Deus. Né? Então, se Deus, né, estabeleceu o sol, a lua e milhares e milhares e milhares de estrelas, e pôs elas no céu, arrumou todas elas no céu, né? E nós podemos contemplar isso no nosso dia e na nossa noite, né? Isso revela para nós o poder de Deus. E mais, a fidelidade de Deus, porque, como o versículo que nós vamos ler, o sol nunca deixou de se pôr, né? Então, não só Deus criou no 4º dia e estabeleceu dessa forma, como há 6.000 anos, aproximadamente, né,
aproximadamente. Isso todos os dias ocorre de maneira perfeita. Todos os dias de maneira perfeita. Né? Então, fidelidade, podemos colocar também perfeição. O que lembra mais que os irmãos gostariam de citar? Quando a gente olha sol, luz, estrelas, assim, eu lembrei o poder, a fidelidade, a perfeição, mas alguém lembra gostaria de veio ao coração de alguém quando a gente pensa nesse momento da criação? A gente reflete um pouquinho sobre isso. Pensa no Sol, né? Mais de 5, 6 mil graus Celsius, né? Imagina assim o Sol, hidrogênio se repartindo a todo momento, assim, temperatura elevadíssima, onde ninguém pode chegar perto. Se a gente se queima num fogão, né? Se a gente se queima, numa fogueira quando é criança, né? Imagina a superfície do Sol, né? O calor, né? E a gente imagina assim a mão de Deus, né? O cuidado no sentido de preparar isso para a gente, né? É lindo, né? Lindo no sentido de contemplar, né? Ele fez algo lindo, algo harmonioso, né? E algo também, como a gente mencionou, né? É perfeito. As distâncias, as colocações. Organizado, né? Ordem, né? Ordem. Ordem. Boa palavra também. Né? Então, todos os dias existem estrelas que estão morrendo. Nós vemos a luz ainda, né? Ela ainda está chegando até a Terra. Mas existem estrelas também nascendo. Né? Então, a gente para pensar um pouco, assim, nisso tudo, né? Nas constelações, nas formas que o Senhor arrumou elas, né? E a beleza das cores também. Quem tem curiosidade, assim, quiser clicar na internet para ver umas fotos do espaço, né? Do satélite Hubble, né? Você vai ver, assim, fotografias do espaço, assim, algo impressionante. Você fica assim, lindo. As cores, a harmonia, a forma que foi organizada, né? E algumas estrelas emitem som. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Alguns cientistas da NASA já conseguiram captar sinais de vibração de algumas estrelas. Elas, na verdade, o som no sentido elas pulsam, né? É como se fosse um som de pulsar. E aí a gente lembra o salmista quando diz o quê? Que todas as estrelas louvam ao Senhor. Que as estrelas louvam a Deus, né? A criação canta. Então, ainda que no som, né? A gente tem o louvor, porque nós somos homens, né? Criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas quando nós pensamos na criação, né? E eu morei muitos anos no pau da fome, muito no alto, e eu via isso. Quando vinha aquela chuva, aquele vento forte, as árvores balançavam e a impressão que tinha, que eu olhava do alto, é que as árvores estavam batendo palma, né? E vinha um vento forte emitendo um som, e naquele momento à tarde você ficava ligado assim com Deus, a impressão que você tinha era que toda aquela floresta, né? Todo aquele ambiente estava louvando a Deus, né? Isso passa imperceptível no nosso dia a dia, né? Não é um canto com palavras, não é um canto com... O salmista diz que um dia, né? Proclama o outro dia. Às vezes a gente leva isso ao pé da letra no sentido de palavras, mas não de palavras, né? Se você parar e admirar, né, a criação, né, isso vai levar todos nós a glorificarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor, né? Então, o salmista lembra isso aqui na sua oração. Quem podia ler o 104? Pode. Deixa eu só ver se se começa do 19, ou pode ler um pouquinho antes. Calma aí. Que às vezes eu marquei 19, mas...
Pode ler o 19, depois eu leio os anteriores. Lê alto, lê alto. Tu fizeste a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Então, ele fez a lua para marcar as estações e o sol sabe quando deve se pôr. O versículo seguinte ele diz: traze as trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Né? Então, assim, para quem assim, não sabe, o nosso calendário é solar, né? Um calendário gregoriano, mas o calendário judeu, calendário de referência bíblica, é um calendário lunar. E ele é marcado pelas fases da lua. Né? Então, assim, ele não é como o nosso, que tem 30, 31, né? Na verdade, tem 28, 30, e a cada 4 anos tem um mês a mais para fazer a correção, né? Então, por isso que todas as festas de Israel, festas fixas, elas nunca tinham data alterada, porque elas tinham como base o calendário lunar, né? Nosso não, você pode ter uma data e a cada ano aquele evento cai num dia ou no outro, né? Então, assim, o Senhor botou a lua para marcar os meses ou as estações, e o sol sabe quando deve se pôr. Traze trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Então, assim, tanto o sol como a lua, o sol governa o dia, né, que a gente leu, e a lua governa a noite. E todo o restante da criação vai ser influenciado por esse governo. Né? Então, há animais que se despertam durante o dia, né? Há animais que se despertam durante à noite, né? Vão caçar à noite, vão fazer sua atividade à noite e vice-versa, né? E tudo isso ocorre de maneira perfeita e sem falha. Então, assim, uma coisa que eu acho bonita da gente apreciar na criação, né? É quando você admira, quando você gosta de prestar atenção, assim, né, e de olhar, é perfeito, é perfeito. Sabe? É uma coisa assim que você não encontra palavras, né? Sejam detalhes, cores, comida, né? Tudo é assim. A mente de Deus, né? É algo que a gente nunca vai poder compreender, né? Ele, quando faz uma coisa, ele faz uma coisa completamente perfeita mesmo, né? E é interessante quando a gente admira essa perfeição de Deus, né? Também quando a gente vai admirando a perfeição de Deus, a gente também vai tendo consciência da nossa imperfeição, né? É impressionante, né? E também isso vai nos levando a entender como nós dependemos daquele que é perfeito. Chega um momento que a gente vai caminhando e chega um momento que é quase desesperador, né? Você se dá conta assim que sem Deus não é mais possível caminhar, nem tomar nenhuma decisão, nem dar nenhum passo, como o próprio servo do Senhor Moisés disse um dia, né? Então, se o Senhor não for, eu também não darei um passo, né? Que tipo de declaração é essa? É aquela declaração que mostra a total e plena dependência, né? Então, assim, ainda que ele tivesse muita experiência com Deus naquele momento, ainda que ele tivesse avançado muito com o Senhor, ainda que o Senhor tivesse ganho muitos pontos na vida dele, ainda que houvesse uma promessa de uma terra prometida, que emana leite e mel, ainda assim, todo o relacionamento entre o Senhor e Moisés, né, levou Moisés a perceber o quê? Que, assim, eu não posso nunca tomar uma ação, uma atitude em mim mesmo, né? E a gente, na Nova Aliança, vê o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, declarando isso, né? Eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar, e só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Então, assim, é a dependência, nesse caso, assim, 100% perfeita e 100% plena, né?
não havia uma atitude assim que ele não visse e aí não repetisse, não se movesse naquela direção, né? Então, assim, às vezes, né, nós homens gostamos de admirar muito as nossas obras, né? Quando nós fazemos alguma coisa muito importante, alguma coisa muito significativa, né, nós ficamos, num sentido geral, assim, orgulhosos, né? Nós admiramos isso, com caramba, satisfeito de si mesmo. Lembra de Nabucodonosor? Olha quão grande reino eu construí para a minha glória. Lembra que está no livro de Daniel? Ele olhou aquela cidade da Babilônia, né, e ele viu que ele, com as mãos dele, tinha construído aquilo tudo, né, e aquilo deixou ele de maneira extremamente orgulhosa, né? E isso é um princípio interessante, né? Toda vez que nós olhamos para nós mesmos ou para as nossas próprias obras, ainda que sejam muitas vezes cristãs, o produto desse olhar gera o orgulho. E quando nós olhamos para Deus e para as suas obras, o produto disso é humildade. Né? Então, o fato do orgulho ou da humildade, ela está muito ligado para onde eu olho, para onde os meus olhos determinam o que é o centro, né? Então, se eu olho para as minhas obras, para os meus feitos, né, para mim mesmo, o produto disso é um orgulho ou uma vaidade, né? Então a questão não é acabar com o orgulho aqui, né? Tentar combater o orgulho aqui. O orgulho é combatido muito antes, né? Quando nós vigiamos e buscamos não olhar para nós mesmos ou não olhar para a nossa própria obra, né? E isso pode acontecer, né, até mesmo com as pessoas mais separadas, né, como foi o caso de Sansão, né? Então, assim, quando a gente tem bem delimitado que aquilo não é nosso, sabe? Aquilo não é nosso mesmo, assim, não é só de falar. Aquilo não é nosso, sabe? Aquilo é emprestado, como uma vez foi pregado aqui, né? O machado. Aquilo não é nosso, aquilo é emprestado, aquilo vem do alto, né? Aquilo é uma obra de Deus, que nós olhamos para Deus, né? Então, o nosso coração, o nosso interior ali é guardado por essa consciência em Cristo, né? Essa consciência do Senhor mesmo guarda nosso interior. Quando nós olhamos até para o que nós fazemos, né, então corremos um risco, né, de alguma forma permitir que o nosso coração seja embrenhado por vaidade e por orgulho, e como a Escritura diz, né, o orgulho precede a queda, né, mas diante da honra vai a humildade, né? Então, assim, não era à toa que o salmista tinha essa consciência, né? Olha aqui, pode ler o Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Pode ler o 4. Versículo 4. O homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visite. Então, olha que interessante. O salmista está falando assim: quando olho para o sol, para a lua e para as estrelas, né? Quando contemplo, né, a tua criação, né? O que é o homem para que te lembres dele? Olha o que nós comentamos a respeito da humildade, né? Porque nós olhamos para algo que é absurdamente grande e pensamos que o quão grande deve ser esse Deus para fazer isso que é grande que nós vemos. Né? Quando eu era criança, eu gostava de fazer isso, tentar, para criança, assim, né? Ficava tentando brincar na minha cabeça de saber qual era o tamanho de Deus, né? Então, assim, Deus tem que ser maior que o Sol, porque Ele criou o Sol. Pô, mas para Ele esticar, né, uma trena entre o Sol e a Lua, então Ele tem que ser maior ainda, né?
para criar a Via Láctea e as outras milhões de galáxias. Então, assim, e aí tentando imaginar assim, né, obviamente não ficava a biruta, mas assim, para tentar imaginar como criança qual era o tamanho desse Deus. E o que o salmista está falando é isso. Quando ele vai contemplando o tamanho desse Deus, ele pergunta assim, o que é o homem desse tamaninho para que tu te lembres dele? Deus também, né? Aí hoje eu falei para ele, você é muito grande, e eu gosto mais de grande porque são esses dois. Aí ele tem 6 anos, assim, mas ele é muito grande mesmo, eu já falei que ele é muito grande, ele está brincando com a gente. Aí ele falou assim, mas eu já pedi ele para mandar neve, ele ainda não mandou neve aqui, não quero ver neve. A inocência da criança, assim, na dimensão, que não sei grande mesmo. É verdade. Não, e é muito interessante como o coração da criança, ele é uma terra propícia nessa idade, né, para receber esse conhecimento mesmo de Deus, né, de crer sem nenhuma espécie de limitação, né. Então, assim, por que é importante? Por que o salmista olha para isso? Porque, não sei se os irmãos concordam, muitas vezes o que nós fazemos? Vocês concordam? Muitas vezes nós diminuímos Deus na nossa cabeça. Concorda? Eu faço isso. Né? Não, Deus ele não diminui. Deus ele é quem ele é. Era, e será eternamente. Mas na minha cabeça, muitas vezes eu diminuo. Aliás, Deus não é quem eu imagino ser. Isso é um outro problema também da caminhada cristã. Muitas pessoas acham que Deus é o produto do que elas têm na sua cabeça. Então, quando elas fecham, estão tentando imaginar Deus, às vezes elas lembram de uma imagem de um filme, de um quadro, ou se na igreja católica ela viu uma foto de alguma coisa, né? Então, assim, Deus não tem absolutamente nada a ver com nada disso, né? Então, ele não é o produto da imaginação que está aqui na nossa mente. Né? Nós podemos conhecer Deus pelo nosso Espírito, nos ensinou Jesus. Né? Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo disse que nós devemos orar em espírito, andar em espírito. Né? Então, assim, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho é no Espírito. Paulo falou, a nenhum homem mais conheço a não ser pelo Espírito. Então, eu não olhava estereótipo, forma, cor, não. Né? Conhecia o espírito daquela pessoa de fato, né? Quem ela era em realidade, não como ela se apresentava humanamente, né? Então é muito importante que a gente retire as questões de imaginação, né? E peça para que Deus nos revele no nosso espírito quem de fato Ele é, para que nós possamos conhecer o Pai e o Filho como eles são. Por isso que a palavra na Nova Aliança nos ensina que aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, aí sim, né? Ali do seu interior, aí tem várias versões diferentes, mas de uma forma geral, né? Essa água viva brota de fato naquele indivíduo, naquela pessoa. Mas é necessário que ela conheça Jesus como Ele é. Desde aquela época, muitas pessoas tinham achismos. Uns achavam que Jesus era Elias. Outros achavam que ele era Jeremias ou algum profeta. Mas em certo momento Jesus perguntou, e vocês que estão próximos de mim, quem vocês pensam que eu sou? Porque Jesus queria se revelar àqueles que estão próximos. Isso é uma coisa importante. Normalmente você vai perceber que Jesus não se revela para a multidão. Para a multidão, ele supre necessidade. Ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele cura, ele faz muitas coisas, né? Mas ele falava sempre por meio de parábolas. Mas para os discípulos, para aqueles que tinham a disposição no seu coração de negar a si mesmo, como Pedro falou, e a nós agora, que deixamos tudo para trás, né? Aqueles que negavam a si mesmo, tomavam sua cruz e o seguiam, então o desejo dele
era se revelar a eles e revelar ao Pai. Por isso a oração de João 17, né? Então ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tomado, né, por uma revelação do Pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado é Bar-Jonas, porque não foi carne, nem sangue, nem produto de imaginação, nem conhecimento humano algum que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Então, nós conhecemos a Deus Pai e a Deus Filho por meio da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Né? Ninguém chega ao Pai se não for por meio do Filho. E ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. Por isso Jesus disse, aqueles que tu me deste, a nenhum perdi. Né? Então é importante para que a nossa fé, ou a nossa caminhada cristã, possa estar embasada em uma revelação clara de quem é o Filho de Deus. Quem é Deus Pai. Né? Para que a gente não... Essa revelação clara no nosso espírito, ela traz uma segurança, né? Ela traz como uma âncora que se põe num barco, e mesmo no dia da tempestade, o barco pode ir um pouquinho para lá e para cá, mas ele está ancorado, né? Ele está firme. Né? Então, por isso que os discípulos, né, eles tinham reações diferentes do povo. Isso é importante também. Né? Então, nós precisamos sempre escolher o que nós desejamos da nossa vida. Se nós queremos ser povo ou se nós queremos ser discípulos. Né? Isso é uma escolha também que cada um pode fazer. Né? Quer dizer, deveríamos todos escolher discípulos, né? Mas assim, a gente percebe também que não acontece assim na prática dessa forma. Né? Então, muitas vezes nós queremos diminuir Deus, né? E Deus quer que nós o conheçamos como Ele é. Então, por isso é importante andar com Deus. Se nós andamos com uma pessoa, nós vamos conhecendo quem ela é. Né? Assim, se a gente passa 2 anos com uma pessoa, a gente sabe se ela gosta de dormir, se ela não gosta de dormir, se ela acorda cedo, se ela acorda tarde, se ela acorda mal-humorada, se quando ela acorda ela come alguma coisa, se ela não consegue comer, se ela consegue comer quando chega no trabalho, né? Se ela toma um banho, se ela toma 2 banhos. Okay? Então, assim, a gente vai conhecendo o quê? Detalhes por causa da convivência, não é assim? Então, exatamente por isso, Jesus chamou aqueles 12, né? E andou com eles durante 3 anos, diariamente, né? Para que aqueles discípulos pudessem conhecer de fato quem ele era. Então, assim, eles vão o tempo todo mudando esse círculo aqui. Né? Então, quem é esse que tem poder para acalmar o mar e dizer o vento para parar? Eles não sabiam, né? E aí eles vão tendo outras experiências. Puxa, caramba! Ficam constrangidos diante daquela situação dos pães e dos peixes, e aí quando olham a sobra ainda, né? Poxa, a gente está andando com ele, mas não sabe quem ele é. Né? A cada hora ele nos surpreende. Então, quando nós estamos sendo surpreendidos por Deus o tempo todo, isso é uma coisa boa, porque nós estamos o conhecendo. Agora, se nós colocamos Deus dentro de uma caixa e dizemos que Ele é assim, e vivemos a vida toda dessa forma, isso significa que nós estamos estagnados. Então é necessário que amanhã eu conheça mais Ele do que hoje. Ainda que isso também, de um lado inverso, vai fazer eu me conhecer também. Né? Então, assim, a gente sabe que Deus é fiel, mas quantas vezes você para na sua vida diante de uma circunstância absurdamente inesperada e aí você fala assim, caraca, Deus é fiel, rapaz. Não é assim que a gente se expressa? Mas você não sabia que Deus era fiel, mas com aquela expressão, o que você está querendo dizer? Né? Se é um jovem, vai falar, maluco, caramba, olha, eu estou de bobeira, né? Falando com o outro jovem lá, né?
Eu não sabia que Deus era capaz de fazer isso. Então, ele está sendo surpreendido por Deus. Ele está percebendo que Deus é infinitamente maior do que ele imagina, muito mais sábio, né? E Deus sabe direitinho conduzir os nossos passos pela sua vereda, né? Então o salmista fazia isso de madrugada. Ele ficava lembrando das obras e dos feitos do Senhor, né? Quem pode ler 136 do 7 ao 9? Bem alto, então. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha como, né, a criação está contida nas orações e nos cânticos de Israel. Né? Porque eram coisas que marcavam. Né? São coisas que marcam. É engraçado que nos dias de hoje, parece que o sistema, a forma que ele é construído e bolada, ele faz exatamente para quê? A gente não olha para a criação, que a gente não admire a criação, sabe? E o homem constrói cada vez mais artifícios, né, para não depender ou se sujeitar à criação, né? Porque nos tempos, assim, pelo menos no tempo, imagina no tempo de Salmos, assim, né? Tempo da Antiga Aliança como um todo, e até bem depois, se não chovesse, né, hoje você ainda consegue algumas situações que prolonguem um pouquinho isso, embora no final é a mesma coisa. Se não chover, não choveu e está todo mundo realmente muito enrascado, né? Mas assim, eles tinham noção que eles dependiam mesmo, né? Assim, eles podiam pegar, arar a terra, jogar semente, plantar, mas se chegasse naquela hora, Deus não enviasse a chuva, o que eles iam colher? Nada, não é assim? Então, você imagina essa dependência assim, muito prática do dia a dia, né? Muito prática. Também é prática nossa, que às vezes a coisa é feita para a gente tentar, né? Tentar, assim, fazer com que a gente tire essa confiança original. Então a gente acaba confiando um pouco, né? É claro que o Senhor sempre tem os meios de fazer que a gente volte, né? Mas eu sempre percebi isso assim na minha vida. Às vezes, se você não está vigiando, daqui a pouco você confia no plano de saúde. E vai dar um jeito, confia num trabalho formal que, né, no final do mês você tem aquele salário, então você confia porque está certo de cair aquele salário, né? É uma coisa certa, digamos assim, né? A gente confia nessas coisas que são naturais. Não que a gente não se programe em função delas, né? Mas a nossa confiança não pode ser plena nessas coisas. E aí Deus sabe muito bem articular meios, né, para fazer que a gente desperte e perceba que aquilo não é o que de fato sustenta a gente. E isso nesse tempo era muito prático mesmo. Assim. Se não chovesse, não tinha comida. Então, assim, tinha que ficar esperando mesmo a chuva cair do céu, né? Então, quem pode ler Jeremias 10, 2? Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Esse era muito comum nesse tempo, e Jeremias foi um profeta que admoestou muito o povo, né? Porque nesse tempo até Israel, né, adotou algumas práticas dos povos vizinhos,
e eles adoravam o sol e a lua. Eles, na verdade, olhavam como um produto da criação, faziam não só isso com o sol e com a lua, como um pedaço de madeira também, se você ler o texto todo, e eles passavam a adorar aquilo que Deus havia criado, não o Criador. E isso parece ser algo antigo, mas ainda é algo muito atual. Às vezes nós passamos a adorar algumas coisas que Deus nos dá e não aquele que nos deu essas coisas, E eu já tive a oportunidade assim, de conversar com algumas pessoas que testemunharam isso, Então, pessoas que tinham dificuldade de ter filho e o Senhor concedeu um filho e, de fato, a vida daquela pessoa passou a gerar em função do filho. Então, aquele filho se tornou uma idolatria. Idolatria, no sentido prático atual, é tudo aquilo que é adorado. É tudo aquilo que recebe atenção plena ou em primeiro lugar. Então, obviamente, como uma serva do Senhor, e Deus amava muito essa irmã, o que Deus fez? Permitiu uma enfermidade na vida do filho dela, que a deixou muito abalada, e nesse momento, quando ela não viu nenhum tipo de circunstância, sem solução, sem porta, aí ela consagrou o filho dela ao Senhor e entregou verdadeiramente o filho dela a Deus. E aí o Senhor estabeleceu a saúde daquele menino, e tratou aquilo que no coração daquela moça era algo que estava impedindo ela de crescer mais em Deus. Então, o que o Antigo Testamento nos relata? Que Deus sempre era e é um Deus zeloso ou ciumento. Então, ele é único, ou precisa ser único na nossa vida. E toda vez que Israel, ou que nós colocamos alguma coisa no lugar dele, ele passa a não ser o único, a não ser o centro, como ele nos ama e como ele sabe que esse processo vai iniciar na nossa vida um processo de destruição. O que ele faz? Ele vem e com carinho nos trata, nos corrige, nos mostra, para que a gente mesmo possa, assim como fez Jacó na volta, para a sua terra. Lembra, Raquel estava sentada sobre um ídolo, que ela havia roubado de seu pai, Labão. Ela tinha uma prática idólatra. Então, assim, ela está tentando tirar todos os ídolos do vosso meio. Então, assim, aquele que a gente olha assim, é meio estatuazinho, um negocinho aqui, outro ali, e acha assim, mas esse pessoal é idólatra. Eu não sou. Mas se a gente pedir a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos mostrando que também em nós existe questões de idolatria que precisam ser tratadas para que a gente possa amadurecer e crescer. Então, contar um exemplo meu, particular meu, Rafael. Eu uma vez viajei para Minas Gerais, para ir num congresso cristão, e lá tinha um grupo muito extremamente famoso, cristão, e eles, quando começaram a ministrar, louvar o Senhor e tudo, eu percebi que eu não conseguia me ligar com o Senhor, de tal era a admiração que eu queria ficar vendo eles, entendeu? Como eu queria prestar muita atenção, porque era muito falado, então eu ficava prestando atenção, não conseguia me ligar, eu queria ficar ali só, Aí aquilo passou 5 minutos, começou a me incomodar. Veja bem, o problema não era com os irmãos, o problema era comigo. Falei assim, meu Deus, não é possível. Eu não posso estar aqui para admirar, irmãos que estão caminhando igual a mim, não cabe isso, Então eu dobrei o joelho ali, entrei em oração, até esqueci o congresso, que orando, até o Senhor poder me limpar, limpar o meu coração, e eu poder estar participando ali com os irmãos, mas realmente com o Senhor sendo o meu centro, Então, assim, são questões que são
às vezes, detalhes pequenos, né? Mas que são importantes, né? A gente deve pedir ajuda e deve pedir socorro aos irmãos sempre, porque nós somos um corpo, né? Mas nós nunca podemos colocar os irmãos no lugar de Deus, né? Isso é um equilíbrio muito importante, porque não pode ser nem, eu não dependo de ninguém, não quero ninguém, eu vou me virar sozinho. Isso também não tem nada a ver com o Senhor, esse tipo de isolamento. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado, né, da pessoa só exercitar o relacionamento horizontal e nada do vertical, também é um outro extremo, né, que também é muito prejudicial. Então, devemos pedir socorro, devemos pedir ajuda aos irmãos, né, porque precisamos, e somos um corpo interdependente, né, mas precisamos também ter um relacionamento claro individual com o Senhor, né, para ser também instrumento de socorro a outros também, né, e ter um equilíbrio nisso tudo. Então, Jeremias 31, os versículos 35 e 36, quem poderia ler? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças para a lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se faltarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Amém. Então, essa profecia de Jeremias, que faz alusão à restauração da nação de Israel, já no momento do milênio, né? Ele está falando de uma restauração plena de Israel, né? Ainda que fosse um momento pré-exílico ali, né? Antes do exílio babilônico, né? Ele já está profetizando e remetendo ao tempo do milênio de uma restauração plena. E ele está usando como segurança, né? Balizando ali, como você usa como um fiador, né? Para mostrar garantia. Ele está falando a respeito do dia e da noite, do sol e da lua, né? Como algo que Deus dá e que não vai falhar. Às vezes nós achamos que isso é nosso, né? Então a pessoa que acha que não depende de Deus, né? Às vezes a gente vê isso, não depende. Eu lembro quando eu era adolescente assim, que eu presenciei um eclipse que ficou tudo escuro e as pessoas ficaram todas assustadas no meu colégio, né? Um eclipse assim, ainda que parcial, mas ficou pretão mesmo, né? Igual fosse de noite, né? Só que isso era às 2 horas da tarde. E as pessoas, há muitos anos, as pessoas ficaram apavoradas, né? Você imagina, então, sem sol. Já conseguiu imaginar isso? Sem sol. Minha irmã mora num país assim, né? Que no inverno, o sol nasce às 10 horas da noite e se põe às 2... Não, de 10 da noite, perdão, ao contrário, de 10 da manhã às 2 da tarde, né? É isso mesmo. Como ela está lá no pico, né? Então no norte, então o sol nasce tipo 10h30 da manhã, 11 horas, e se põe 2 horas mais ou menos da tarde, é o período que tem sol. E se for mais para o norte, na última cidade da Noruega, durante o inverno, né? Há momentos em que fica sem sol, e no inverno é o contrário, né? O sol da meia-noite fica direto dia, né? Então, quando você está lá na ponta mesmo aqui, aqui na pontinha do planeta, né? Então, nos momentos de pico de verão e de inverno acontece isso. A gente não percebe isso, a gente só percebe o quê? Tá inverno, o que parece? O dia um pouquinho menor, né? A noite é maior. Chega no verão, o que acontece? Você chega aqui 7, 8 horas, você está claro, né? O dia fica um pouquinho maior e a noite um pouquinho menor, exatamente por causa das estações do ano, né? Lá no pico, ela consegue presenciar isso, né? E o que deve ser a gente viver sem sol? Sem luz. Já imaginou isso? Né? Então isso é algo que Deus dá. O que a irmã leu no Salmo 74:16? Teu é o sol e tua é a lua. É o Senhor quem dá o dia e quem dá a noite. Né? Então quando nós já acordamos pela manhã, né? A gente já acorda, já é fidelidade de Deus porque levantamos. Porque alguns irmãos ou algumas pessoas não levantam. Então, já levantamos. E quando levantamos e o sol já nasceu, já é a fidelidade de Deus. Né?
já é graça de Deus, né? A gente pode olhar para essas coisas aqui todas e já se alegrar e saber assim, Deus é fiel. Quando a gente olha para essas coisas, nos ajuda a entender que nossas pequenas coisas do dia a dia também vão ser resolvidas no tempo oportuno. Entra a perfeição de Deus aí, ele sabe que nós não poderíamos viver sem o sol assim. Ele criou o sol no quarto dia para criar o homem no sexto. Porque senão, se não tivesse parte seca, se não tivesse vegetação, árvore frutífera, sol e lua, não caberia o homem. Então ele criou de forma perfeita, como a gente mencionou na última aula. Até a distância que ele colocou o sol, um raio de sol leva aí de, agora não sei, 6 ou 8 minutos para encostar na face da Terra, né? Para ele chegar e gerar a temperatura ideal para que haja vida na Terra. E se fosse 90, 100 graus, a gente também estava morto. Né? E se fosse 60 abaixo de zero, a gente também estava morto. Né? Você consegue perceber a distância exata para a temperatura que está aqui ser perfeita do homem que está andando aqui desse tamaninho poder desfrutar isso? Aí é o Salmo de número 8, né? Que é o homem para que tu te lembres dele. Ou de uma pequena planta, de um pequeno pássaro, né? Então aqui o irmão falou que a gente vê o cuidado de Deus. Também de governo, né? O céu governando a terra. Vou botar aqui, ó. Foi o governo, a gente viu no segundo dia, quando foi o dia do firmamento, né? O céu governando a terra. Lembra que nós temos o exemplo de Nabucodonosor? A dura lição que ele teve que aprender para o céu governar sobre a terra, dá essa ideia aqui, ó, bem lembrado do sol e da lua, né? Da mesma forma que o sol e a lua governam fisicamente, né, todas essas questões aqui climáticas, o céu também, no outro aspecto espiritual, dessa mesma forma governa a terra. Então, da mesma forma que há uma luz do sol que ilumina a terra e que aquece para que o ser humano possa viver aqui, né, haja um ambiente propício de vida, da mesma forma é a luz do céu e o calor do céu que proporciona nas nossas vidas, né, a possibilidade de viver espiritualmente, né, de ser o novo homem, né. Então isso não vem da terra, mas isso vem do céu. Paulo disse assim que o primeiro homem foi formado da terra, né, mas o segundo, ou o último Adão, né, como ele menciona, né, é celestial. Ele também complementa que um homem natural não pode discernir nada, mas um homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Não é assim? Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios, né? E nós nascemos de novo, de fato, da água e do Espírito, e nos tornamos homens e mulheres espirituais, né? Nós percebemos essa dependência direta do Pai, né? Assim como todos os seres dependem lá do Sol e da Lua. Tem influência, né? Até a Lua tem influência nas marés, no subir, no descer do mar, né? Então existe um governo mesmo que está aqui, né? Então, dessa mesma forma, o nosso governo está no céu, né? Seja no céu, às vezes a gente coloca aqui, não que eu estou falando de céu, de firmamento, né? Porque Jesus disse, arrependei-vos, pois já é chegado entre vós o reino de Deus, né? Estou falando só de uma outra esfera que é espiritual, né? Deuteronômio 17:3 e 4:19. Quem poderia ler? Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Então, o título desse capítulo 17 é Combate à Idolatria. Então, o Senhor estava falando para Israel que em nenhum momento
né, Israel viesse a adorar nem o sol, nem a lua. Quê? Pode ler 4:19. E quando olharem para o céu, não caia na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor, nosso Deus, repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Então, assim, quando olhares para o céu, não caia na tentação de adorar o sol nem a lua. Né? Porque, como nós falamos, eles eram o quê? Primordialmente agrícolas. Né? Então, eles podiam passar a importância total para o sol e para a lua, porque, na verdade, né, aqui por causa dos meses e estações, aqui por causa realmente da questão da luz solar, eram eles que providenciavam o quê? Que geravam uma possível colheita abundante. Então, assim, né, o que eu vou fazer? Eu vou adorar a Deus, que criou o sol e a lua e faz chover, né, ou não, né? Ou eu vou adorar direto o sol e a lua, porque o sol e a lua, né, fazendo o que tem que fazer, eu vou ter uma excelente colheita, né, eu vou ter uma excelente abundância naquele ano. Então Deus fala que eles não caírem em tentação para adorarem o sol e a lua. Né? Então isso hoje é muito prático também. Né? Deus pode prover um meio de sustento para a nossa vida. Mas nós não podemos adorar este meio de sustento. Não podemos entender que esse meio de sustento é que nos sustenta. Ele é só o meio. Quem nos sustenta é Deus, é o Senhor. Então, ainda que Deus estabeleça um meio, uma providência, né, uma circunstância para nos suprir, isso tem que ser entendido como uma mangueira. Ninguém bebe mangueira e come mangueira, né? A mangueira é só para passar água, chega aqui e você bebe o quê? A água, não é assim? Então, o meio de sustento, ou a circunstância, é apenas a mangueira. Né? É Deus quem está providenciando todas as coisas para nos sustentar. Né? Então, se esse versículo fosse contextualizado hoje, né, eu diria assim: Rafael, não cai na tentação de adorar os meios de sustento ou as situações que geram segurança natural. Como é que nós falamos? Tá tranquilo, tenho isso, tenho assado, pô, né? Isso aí resolve, né? Assim, se acontecer alguma coisa, tem isso e tal, tem fulano lá dentro, tem não sei o quê, tem meu colega que é gerente, é ciclano, é fulano, e chega na hora, muitas vezes para Deus, né? Como ele fez aqui em Jeremias, né? Ele poder nos ensinar, ele tira todas essas circunstâncias e nós nos vemos ali em apuros. Mas um apuro bom, porque é como ele tirasse as nossas bengalas para andar. O que um fisioterapeuta faz? Já que ele não está aqui hoje, né? Você imagina, a pessoa está com muito medo de andar, ela não está com segurança. Ela faz o quê? Ela se apoia em alguma coisa, não é assim? Ela vai se apoiando, né? Para ela tentar andar. O que o fisioterapeuta vai tentar fazer? Tirar o ponto de apoio. Naquele momento, você acha que aquela pessoa que está doente, acha que o fisioterapeuta quer mal, né? Pô, o cara quer que eu caia, né? O cara quer que eu quebre a cara, né? Pô, estou segurando aqui, agora vai me apoiar. O cara tirou esse negócio, vou meter minha cara no chão, não é assim? Mas, na verdade, o que aquele profissional especializado está tentando fazer? Está tentando tirar aquela bengala, né? Para que eu possa apoiar, né, nas minhas próprias pernas e aí de fato poder andar. Então é isso que muitas vezes Deus faz na nossa caminhada espiritual. Ele tira as nossas bengalas, né? Nós ficamos desesperados, porque parece que quando a bengala sai a gente vai cair, mas na verdade não é que a gente cai, é que o peso que era transmitido para aquela cadeira agora é transmitido para as nossas pernas. Aí nós sentimos o peso. Mas sentimos o peso da nossa responsabilidade, do nosso relacionamento individual com Deus. E não dá para apoiar, não dá para transferir isso, né? Então, quando isso vem e tal, a gente
sente aquilo, mas a gente começa a andar com Deus, começa a caminhar com Ele. Então é um processo bom. Então Ele tira, porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso. Às vezes, naquele momento, nós podemos interpretar de uma forma equivocada, né? E falar, Deus, o Senhor está tirando tudo, o Senhor está me deixando assim, o Senhor, né? Agora como é que eu vou ficar? Né? Meu Deus, essa era a minha última esperança, essa não sei o quê, e tal. E a gente, né? Às vezes, acha dessa forma, porque naquele momento, né? Não está compreendendo, mas certamente o Senhor vai trabalhar e a gente vai chegar a esse entendimento e vai perceber que foi um ato de bondade. Jó 31, 26. Quem pode ler? Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda sua beleza. Deixa eu ver se eu marquei certo. Jó 31, 26. Ah, tá. Vou ler um versículo anterior para dar contexto, né? Pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e então o que Jó, nesse capítulo 31, está argumentando, né, com o Senhor na oração dele, ponderando diante de Deus que ele não fez tais coisas, entendeu? Então, se eu pus a minha confiança no ouro puro, então tudo bem, o Senhor, né? Então me corrija. Se eu pus a minha confiança no esplendor do sol, né? Ou das estrelas, então o Senhor... Mas ele está colocando no sentido como a preocupação dele não ter feito tal coisa. Então, olha como é que isso era uma preocupação entre, né, os servos de Deus. E como a gente contextualizou, dá para a gente perceber que hoje é muito comum a gente... Não é diferente daquele pessoal do passado, né? Mudou assim o sol e a lua, mas desenha uma garopa ali, uma notinha de R$100, e a gente percebe que dá para entender isso, né? Tem a garopa, tá rindo, aí tem aquele saber assim que falou, a outra notinha lá de 2, não é a mesma coisa. Então assim, como é que uma nota faz a gente rir e outra não, né? Se achar a nota de R$2 no chão, o que você faz? Se tiver com pressa, nem pega, né? Eu com certeza. Achei, não. Pô. Achei. Vou comprar várias balas. Pô. É verdade, é dentro da limitação de cada um. Dentro da limitação de cada um, da ordem de grandeza, né? Mas se você achar uma nota de R$100, né? Vamos ser muito sinceros, é bem diferente, né? Porque a gente... sabe, 50 tá bom, né? Então, porque nós temos essa ordem de grandeza, temos noção de valor, né? Então, assim, só que o importante é o que Paulo diz assim, ó, se temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes, né? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, tudo bem, é óbvio que a gente vai ficar contente com 100 e tal, ninguém está querendo aqui traçar nenhuma linha hipócrita, não. Mas a única linha de preocupação, de vigilância, é assim, o quanto nós vamos montar a nossa vida e nossa esperança em cima das notinhas de 100, é só isso, né? Então, assim, é quando simplesmente isso determina estar feliz ou triste, estar arriado dentro de um quarto ou estar pulando de alegria, né? Então, assim, exatamente contrário a isso é que Paulo ensinou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, sei viver com abundância, não tenho nenhum problema em ter várias notinhas de 100, também sei viver o quê? Em escassez, não tenho problema nenhum em não ter nenhuma, né? Sei viver com saúde, né? E sei viver enfermo também, na doença, né? Então, assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente
né? Independente da circunstância ou na condição que eu me encontro, o Cristo que eu sirvo é que, na verdade, me fortalece, né? E é nele que está depositada a minha alegria. É isso que... Então, quando eu ouço essas coisas, irmão, eu vejo que na minha vida há um caminho ainda a andar. Há um caminho, porque você percebe assim que no dia a dia é difícil tratar essas coisas dentro da gente, sabe? A gente, né, às vezes a gente lê, vê uma circunstância, a gente, né, percebe assim, mede as nossas preocupações, vai lá, puxa vida, isso não tinha que ser uma preocupação para mim, né? Não são coisas simples, né? Elas dependem do tratado do Senhor, da cruz do Senhor na nossa vida, né? Eclesiastes 12:2. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e a luz das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Pensa, vamos refletir aqui numa situação aqui. Eclesiastes 12:2, esse texto quase que um poema, né, falando sobre o envelhecimento, sobre a morte, né? Fala do dia em que nós, né, onde nós vamos envelhecendo, então vai ficando difícil dos nossos olhos mesmo contemplarem a luz do sol, o brilho da lua, das estrelas, né? Então, pra gente, a criação está lá, não está? Mas nós não conseguimos mais contemplá-los por uma limitação nossa da velhice, né? Assim, mas ela continua lá? Continua perfeita, né? Foi criado aqui, irmão? Não foi? Não botamos aqui Gênesis, início da criação? Quando é que de fato isso... Quando é que de fato isso termina? A gente lê um texto onde termina para a gente, né? Mas há um texto importante aqui que fala o seguinte, olha só, que nós devemos ter isso na nossa consciência. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler, não se preocupa, depois eu digo o versículo. Aqui, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui. Então, há um momento onde o sol vai se escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, as estrelas vão cair do firmamento, né? E então se verá o Filho do Homem na sua glória e todas as nações se envergonharão. Então, se temos um início, temos um fim. Isaías é mais detalhado, né, quando fala sobre tirar as vestes da terra, os céus, e colocar roupagem nova, falando do novo céu e da nova terra. Mas assim, falando desse período aqui, né, que a gente está colocando como proposta para meditar, para refletir, né? Quando o Filho de Deus retornar, na sua glória, então tudo isso se perde seu propósito. Lembra que nós vimos em Apocalipse? Então lá na Nova Jerusalém não haverá sol, porque o Senhor será o nosso sol, né? Então não haverá noite, né? Lembramos? Então isso aqui é enquanto estivermos aqui, lembra? Deus de eternidade a eternidade. Estamos aqui, ó, nesse período aqui.
claro que esse período aqui, por favor, irmãos, eu boto aqui só para simbolizar, mas ninguém sabe o dia e a hora. Né? Eu não coloco aqui como uma coisa, né? Coloco assim como um período, o que a gente não sabe esse período. Né? O judeu hoje está lá em 6.754, como ele não reconhece o Messias, então ele passa no calendário, que é diferente. Né? Então, né? Mas isso aqui não quer dizer dia, nada, por favor, né? Hora, nada disso não. Tá? É só uma ideia colocando aqui como a volta que nós acabamos de ler. Né? Então, quando o Senhor, né, retornar como ele colocou ali, então as nações se envergonharão, diz o texto, né? Vamos ver a palavra que ele usa nessa versão aqui. Olha só que interessante. Não vamos entrar aqui em pormenores, assim, de detalhes escatológicos, apenas olhando assim a questão, né? Ele diz aqui, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, você vê que não vai precisar, né? A gente precisa de pregação hoje. Hoje a gente precisa pregar o Evangelho de Deus. No dia que o Senhor voltar, só a presença dele, não precisa nada. A presença dele vai fazer todas as nações se lamentarem. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Cristo é verdade absoluta. Ele é a própria verdade. A verdade não é um conjunto de coisas escritas, um conjunto de regras. A verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Cristo. Então, quando ele se manifesta, tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é apenas uma fantasia, tudo aquilo se desfaz. Então, a lamentação na terra toda é instantânea. Porque a verdade tocou na terra como pessoa. E a sua glória está ali, sendo manifesta no seu redor. Então hoje os homens, né, como diz Isaías, ele é um Deus que se oculta, né? Então, hoje os homens vivem, né? E nós estamos no tempo que nós vivemos e que, né, o Senhor, quando ressuscitou, apareceu para aqueles que creem. Ele não apareceu em falar em Pilatos, já para pensar nisso? Ele não apareceu em falar no outro canto, não. Ele ressuscitou e apareceu para os que creram. Então hoje o relacionamento do Senhor é com os que creem. Para ele se manifestar é necessário crer. É necessário crer que existe um Deus e que ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então é necessário crer no Filho de Deus e no Pai, de fato, como a Escritura relata. Né? Então, por isso que nós pregamos, né? Porque se nós não pregarmos, não tem como eles crerem também, é o que diz Paulo lá em Romanos, né? Mas porque nós estamos vivendo dessa forma, assim, o mundo não vê a manifestação do Filho de Deus. É como o Hebreus relata, todas as coisas lhe estão sujeitas, mas num aparente momento parece que não é assim. Não é? Parece que as coisas estão sujeitas, como é que vai estar sujeita? Meu Deus, eu estou de cabeça para baixo, olha aí, numa situação assim, outra assado, né? Muitas pessoas me dizem isso. Como é que Deus está mesmo no sino? Se Deus existisse, não é um grande argumento aí que algumas pessoas usam, né? Se Deus existisse, então como é que existe tanto sofrimento, tanta coisa e tal? É claro que a pessoa está olhando por um prisma. Se ela tivesse coragem de perguntar a Deus isso, Deus daria uma resposta a ela, porque as coisas estão assim. Né? Então, assim, isso é algo que precisa estar aceso no nosso coração. O Senhor vai voltar, isso é uma realidade. Né? Ainda que na segunda carta de Pedro, ele relate que muitos
né, já não creem na sua vinda, né, porque imaginam, né, a questão da demora. Então Pedro relata o que lá? Ele fala assim, na sua segunda carta, né, alguns dizem dessa forma, porque eu ouço isso desde que sou criança, né? A vinda e todas as coisas passaram e as coisas continuam assim, né? E aí? Então eu já escutei alguns irmãos falando que, né? Não sei se são irmãos ou não, mas não cabe a mim julgar, mas falando assim, não, mas Jesus não vai voltar não, isso é só uma ideia que tem para o crente ficar aceso, né? Mas ele não vai retornar não. Né? E isso é um ponto importante, porque se nós lermos em Mateus 24, né, o que diz assim de forma repetitiva, e às vezes as pessoas não dão tanta importância, porque olham mais para outros sinais, e sinais até antes do princípio das dores, né? Mas é que naqueles dias o que vai acontecer? Haverá muito engano. Por 2 ou 3 vezes você vai ver o texto relatando. Se disserem, eis ele aqui, eis lá, não vá. Não vá. Porque o dia que ele se manifestar será como, né, um raio que vai do Oriente ao Ocidente. Todo olho o verá. Então, haverá um grau de engano e de esfriamento de amor muito grande. São duas situações que apontam para isso, né? Então, isso é algo que precisa estar aceso no nosso coração. Esse esfriamento de amor que você fala é o que já tem acontecido hoje em dia, o grau de violência, as pessoas não vão se importando com o próximo, ou um grau muito maior, assim, uma coisa que vai ser daquele momento. Olha, assim, usando um parâmetro bíblico, porque é tão difícil para a gente às vezes interpretar isso, porque cada um está dentro da sua geração, né? Cada servo do Senhor, dentro da sua geração, tem uma perspectiva ali do plano, né? O meu avô queria que o Senhor ia voltar lá na época dele, né? Meu pai queria que o Senhor voltasse. E é assim que Paulo diz que tem que ser mesmo, porque se ele partiu, ele já foi, né? Mas o que a Escritura deixa como pista, pelo menos, né? Ainda também em Mateus 24, é que Jesus disse assim, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, né? Que os homens se davam em casamento, comiam, bebiam, vendiam, até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém percebeu e veio o dilúvio. Não é assim que ele falou? Então, assim, primeira coisa, algo, vai estar normal. É normal, é dia a dia. Não é uma coisa, não. É porque, pensa bem, foi num dia, um grande dia, mas para o mundo, qual foi? Está lá, acabou de construir a arca, as pessoas juntam lá. Teve um dia que Deus falou assim, agora entra, Noé. Noé entrou, já fez a cama, todo mundo aqui para dentro, assim, já fez, as esposas e tal, todo mundo entrou. Quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta quando o noivo veio buscar as suas virgens? Aquelas que não tinham azeite foram comprar, quando voltaram a porta estava o quê? Está entendendo? Quem fechou a porta foi Deus. Não é o homem que fecha essa porta, mas é Deus que fecha. Porque o homem nenhum tem capacidade, mas essa porta fecha. E quando Deus fecha essa porta, ninguém mais pode entrar. E essa porta que a gente está falando não é a do emprego, não é a do carro, não é a da casa própria, não é de uma situação A, B, C, não. É a porta que permite a gente entrar. Se assim dispusermos o nosso coração e caminhamos dessa forma, reinar com Ele. Então, assim, o mundo estava normal, mas Noé estava vivendo no mundo, mas ele não era daquele mundo, ele vivia, ele plantava, ele colhia, a família dele tinha que comer, normal, né? Para plantar, comer. Você já parou para pensar o modo como ele teve que criar os filhos dele? Porque você imagina Noé pegando do pai dele, né? Aí aquela plantação, né, as ovelhinhas lá, vamos pensar lá que desde a época de Abel, né? Procriaram, cresceram.
O que você imagina? Sem falar assim, pô, eu sou primogênito. Essa parada aí vai ficar para quem? Para mim. Né? Depois divide a outra parte com os outros dois. Como primogênito eu tenho o quê? A maior parte tem ali o quê? Uma herança, não tem? Só que Noé tem a consciência de que o que ele vai levar para dentro da arca é aquilo? Então aquilo tudo vai o quê? Perecer. Como é que ele vai envolver os filhos dele nessa obra e dizendo, isso aqui que a gente tem, tu não vai ficar com nada, parceiro. Vai ficar tudo aí. A gente está trabalhando numa outra obra. A gente está construindo algo com um propósito maior. Ô pai, mas não dá para meter nem... Desculpa, irmão, isso é o meu contexto. Não está escrito pessoal. Rafael está fazendo apenas uma imaginação. Não só uma imaginação, se fosse eu. Pô pai, não dá para botar mais 10 ovelhinhas não e tal, né? Botar alguma coisinha ali e tal. Vamos, né? Pô, deixar isso tudo ali para trás. Porque quando eles entraram, irmãos, entraram só eles, os animais que o Senhor tinha dirigido, que era um par só de cada animal, e mais os vegetais, que é a parte de alimentação. Né? Que até ali, todos aqueles animais eram herbívoros. Então você imagina, a gente imagina assim, quando a gente olha um plano normal, a gente imagina assim, pô, legal, Noé, obediente, servo de Deus e tal. Pensa no lado humano nosso. Pensa nos filhos. Pensa no 38º dia de escuridão, sem sol, só chovendo dia e noite, uma arca lá boiando. O filho menor dele, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não tem mais nada, não ficou nada, ficou tudo lá. Não tem mais um bebê, uma ovelhinha aí, um negocinho pra gente aí, não tem nada. Só tem trabalho dia e noite para dar comida para esses animais. Esse barco que não para de balançar, que não tem leme, que eu não sei para onde vai. Irmãos, não é fácil. Ler a passagem bíblica, né, e fazer... Fácil ler aqui. Não, fazer conjecturas. Elas são simples, mas assim, a gente viver mesmo a circunstância e a situação, né, real, ela realmente exige de nós fé e confiança. E se de fato o Senhor, né, não estiver dessa forma aqui pra gente, a gente titubeia. A gente dá uma rateada, né? Porque o que eles esperavam? Pensa bem ali, só a família deles, mas ninguém no mundo todo, irmão. Eu passei aquela enchente aqui de 96, né? De 96. A gente viu lá criança, pai, mãe, tudo passando debaixo da ponte, carro, tudo. No dia seguinte foi andar lá, cheio de gente morta, uma noite só. Uma noite. Foi desesperador. Você imagina 40 dias e 40 noites. Chovendo sem parar e o grito das pessoas do lado de fora da água. Sem parar, e você ali dentro. Dá para entender que os 100 anos de construção da arca foram fundamental para ancorar no coração de Noé aquela certeza de que mesmo naquela situação tudo lhe vai bem. Porque todo esse tempo foi um processo de edificação na vida dele para ele entender em realidade que no fim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, de fato, ele pôde descansar durante toda aquela fase da sua vida. Então, descanso ali, né, do seu trabalho ali, né? Trabalhou 100 anos e ali ele ficou alguns meses ali
até a água baixar, descansando ali, e da mesma forma que ele vivia, confiando em Deus. Né? Mas não é algo tão simples assim. Deixa eu ver se estamos chegando no horário, né? Então vamos tentar ler. Deixa eu ler aqui. Josué 10, 6 a 14. Olha só. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com todos os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Jeron e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Jeron para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Agora, por um momento, essa ordem definida de 24 horas de rotação e 365 dias de translação foi interrompida por causa da oração de um homem. E quase um dia inteiro. Estamos falando do trópico, Israel, né, ali. Então não tinha como, parou mesmo, né? A terra parou, no caso. O que me faz fazer uma reflexão é que quando ele está saindo para atender o pedido daquele povo, acho que não. Carro preto? Foi algum carro preto? Então, amados, o que me deixa assim intrigado nessa passagem, né, é que é o momento que definitivamente o sol parou, né, entender um pouco desse momento, porque Deus chega para Josué e diz assim, o que ele fala? Eu entreguei. Se Deus entregou os reis, qual é a impressão que a gente tem quando Deus fala assim, olha, fica tranquilo. Ele tem um Honda Civic, um Honda Civic preto. Olha lá que não é Honda, Não é nosso, é. vamos lá que dá aqui. Ele fica tranquilo. Quando fala assim, eu entreguei na vossa mão esses reis, qual é a impressão que dá? E você fala assim, poxa, acabou, né? Parece que Deus entregou, você não precisa lutar, não precisa fazer nada. Né? Só que o texto relata que depois deles marcharem uma noite inteira, eles pegaram o inimigo de surpresa. E depois eles travaram uma batalha que o dia
não foi suficiente para derrotar todos os inimigos. E Josué intercedeu para a terra parar, no sentido assim correto, né, que o sol não para, para que Israel pudesse ter vitória. Então aqui a gente percebe assim a interação, né, do povo de Deus com Deus e de Deus com o povo de Deus. Por um lado, Deus diz, a vitória foi dada, eu entreguei. Por outro lado, você vê o povo marchando, lutando, né, com a espada na mão, durante todo um dia e o sol não pôde se pôr. Né? Então, de um lado você vê o Senhor entregando, e de outro lado você vê o povo de Deus num processo de cooperação. Então, é interessante que o salmista uma hora fala, né, que Deus destrói muralhas, e outra hora ele diz que com Deus eu salto muralhas. Então, parece a mesma coisa, mas é um processo diferente. Um processo que está relacionado com a maturidade que nós adquirimos em Deus. Então, Deus destrói a muralha. Eu estou aqui, paradão. Deus vai lá e faz o quê? Destrói a muralha, não é isso? Aí eu vou lá e tem que tomar posse, não é assim? Agora, Deus me faz saltar muralhas, eu vou ter que fazer o quê? Pular. E vou ter que acreditar que Deus vai fazer com que eu passe por cima dessa muralha e depois do outro lado eu caio em... Qual processo exige de nós uma interação maior? Saltar, né? Uma participação, inclusive, de confiança, de processo, de... Né? Então, assim, aqui a gente percebe esse ponto muito importante. Diz que as pedras de granizo que o Senhor lançou, pedra de granizo, que o Senhor lançou do céu contra os inimigos, matou mais do que a espada de Josué, os israelitas. Então a vitória foi de quem? De Deus. Porque Deus, né, deixa assinado que é a vitória dele mesmo, né? Mas houve uma participação. Olha que interessante esse equilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo que Deus não deixa, né, para o homem não se gloriar, né, num processo, Deus sempre lembra o homem quem ele é, né? Ao mesmo tempo, não é por causa disso que Deus anula o homem do processo, mas faz com que ele participe do processo submisso à sua vontade. Né? Então, é um princípio interessante. Né? Estamos debaixo da cobertura, estamos em submissão, entendendo que vamos cooperar, mas sempre com a compreensão que a pedra do Senhor é que está lá na frente caindo, né? Que é a espada dele que vai na frente da nossa. Né? Então, assim, é um ponto que eu achei importante, que tinha a ver também com essa questão do Sol e da Lua, né? Algum irmão gostaria de enriquecer, comentar algum... perguntar também? Esse foi o quarto dia. Né? Quarto dia. Aqui, a NASA comprovou que, na verdade, isso é verdade, que a Terra teve que dar mais uma movimentação, acho que não deu. Ele está lembrando aqui que existem alguns documentários que quem pode acessar no... não é inacreditável, não. Indescritível, né? Um documentário chamado Indescritível, que tem algumas... em inglês, mas tem alguns que são dublados, que relata que realmente alguns cientistas da NASA estudando, né, sobre o movimento de translação e rotação, né, comprovaram que de fato, quer dizer, eles não comprovaram nada, a verdade é a Bíblia, que eles só verificaram, né, que realmente o que a Bíblia diz é verdade, que esses dois momentos bíblicos relatados, né, tanto em Josué
com a parada, depois como em Isaías, quando retrocede, né? Também, por sinal, de forma científica são comprovados, né? Felizmente, às vezes, a pessoa leva anos e anos, 4, 5 mil anos, né, para constatar uma coisa que é... E constatar não significa crer. É totalmente diferente. Constatar não significa crer. Porque, na verdade, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você constatar porque algumas pessoas, se não tiverem uma prova assim, científica, não creem. Mas... E vou te falar, a prova científica não para nós. E a prova científica não faz a pessoa crer no sentido espiritual, na verdade. Faz ela crer só no fato. Que nem o cara que viu o mar abrir. Ele creu, ele morreu no meio do deserto. É justamente por isso que eles têm essa prova, porque eles não creem no sobrenatural. Né? Já vi também falar, eu creio em Deus, só que eu não creio nas histórias da Bíblia. Então. Aí que loucura. Você acredita numa pessoa, mas não acredita em que ela fala? Exatamente. Né? Se você não guarda as palavras daquele que me enviou, né, você não recebeu aquele que me enviou. Então assim, o crer não é pensamento positivo, né, não é nada científico, não é nada de estudo. O crer está ligado a uma atitude completamente de coração quebrantado e contrito, né, de uma pessoa que realmente chegou à lona, viu que não tem nenhuma condição nela mesma. Quando a gente chega nessa situação, né, e a gente não chega quando acerta, né, quando sabe tudo, pelo contrário, né, quando a gente chega no momento, quando a gente chega no momento que a gente não sabe nada mesmo, não é nada, né, a gente percebe que é lixo mesmo, e que diante daquela situação ali você se dobra e reconhece que não tem saída, se não for realmente aquele que nos criou, né, nos dá essa oportunidade em Cristo e por Cristo, né? Então, assim,